A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Pensa nesse plot de seriado da Netflix. Os maiores CEOs de bancos dos Estados Unidos contra o presidente por uma proposta que quer fazer com que os bancos apertem o jeito com que eles fornecem dinheiro à população. Não é só um plot, isso também está acontecendo na realidade. Durante o mês de julho, o presidente do Federal Reserve, o Banco Central americano, Jerome Powell, participou de uma reunião a portas fechadas com o grupo de CEOs de grandes bancos de Wall Street. O objetivo do Powell é incentivá-los a trabalhar com o Fed para evitar uma batalha legal de anos sobre essa proposta de capital que veio do governo do presidente Joe Biden. Essa proposta é uma resposta à crise financeira global de 2008, que está sendo elaborado há mais de uma década. Só que ela enfrenta uma oposição feroz do setor, que se prepara para uma possível batalha legal. A estratégia do dia de hoje é te contar o que aconteceu nesse encontro a portas fechadas em julho e que procurou esse difícil consenso sobre as novas regras de Basileia, que podem terminar nessa grande batalha judicial. Eu também vou te contar sobre o alerta da maior siderúrgica do mundo, que está expondo uma crise sem precedentes na China, e também sobre como a Americanas revelou perdas de 17 bilhões de reais, o que levou a ação a 9 centavos. Eu sou Ana Carolina Zitlag, esse é o Estratégia do Dia e você pode se inscrever aqui no podcast para ficar por dentro de todas as notícias. Vambora! Faz aproximadamente 35 anos e meio que eu não assisto um seriado, justamente porque eu não preciso de entretenimento quando o mundo da economia me fornece esse tipo de situação. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse aos chefes dos bancos de Wall Street, incluindo Jamie Dimon, do JP Morgan, e a Jane Fraser, do Citigroup, que o público teria a chance de opinar sobre as principais mudanças nesse plano aí, que eu já vou te contar o que é. Isso de acordo com pessoas com conhecimento da reunião que aconteceu no mês passado, que falaram em anonimato à Bloomberg News. O encontro foi organizado pelo Financial Services Forum, que é um grupo comercial dos maiores bancos dos Estados Unidos. Para começar, não é incomum que o Powell e outros diretores do Federal Reserve se reúnam com esse painel dos principais CEOs de bancos dos Estados Unidos. Só que essa discussão é o mais recente sinal de que ele está tentando usar a sua influência para conseguir um consenso do setor e dos diretores do Fed e empurrar esse pacote do Biden para efetivação. O Fed já apresentou a outros órgãos reguladores uma versão muito mais fraca dessa revisão do arcabouço de capital bancário. Lembra da palavra arcabouço? É o esqueleto do capital bancário, o que alarmou alguns funcionários da agência. Isso fez com que alguns observadores questionassem se a diretoria do Banco Central americano, que se orgulha do seu consenso, vai ceder demais à proposta conhecida como Basileia 3 Endgame. Esse nome dramático é para uma proposta que foi divulgada originalmente em julho de 2023 com essa nova versão do Fed, que exige dos bancos um aumento geral de 16% no capital que eles devem manter como proteção contra choques financeiros. E aí que está toda a origem da confusão do negócio. Depois, o Fed ainda mostrou a outros órgãos reguladores um documento de 3 páginas com possíveis revisões que sugeriam um aumento de até 5%, já uma diminuição considerável aí da proposta inicial de 16%. O acordo Basileia 3, já existe. Ele é um conjunto de propostas de reforma da regulamentação bancária, que foram publicadas inicialmente em 2010, ou seja, 2 anos depois do estouro da grande crise financeira que se iniciou lá nos Estados Unidos. Esse conjunto de iniciativas foi promovido pelo Fórum de Estabilidade Financeira, ou Financial Stability Board, e pelo G20, para reforçar o sistema financeiro após a recessão. É uma revisão do Basileia II, que foi realizada ao longo de 2009, com aplicação para dezembro de 2010. Essa reforma foi motivada pela constatação de que a severidade da crise se explicava em grande parte pelo crescimento excessivo dos valores apresentados nos balanços dos bancos e também fora dos balanços, nos derivativos, por exemplo, que, caso você tenha prestado atenção nas suas aulas de história, imagino que você tenha tido uma aula de história sobre isso, ou em algum momento você ouviu falar sobre a crise de 2008, foram os derivativos o grande núcleo da explosão da crise.
Portanto, né, esse crescimento excessivo dos valores apresentados nos balanços dos bancos, ao mesmo tempo em que caíam o nível e a qualidade dos recursos destinados a cobrir os riscos, ou seja, balanços superfaturados, mas se der algum chabu aí em algum momento, os bancos não tinham como cobrir isso, que foi exatamente o que aconteceu em 2008. Muitas instituições também não dispunham de reservas suficientes para fazer face a uma crise de liquidez. Então, se todo mundo resolver sacar o seu dinheirinho agora, nesse momento, naquele momento, né, os bancos não tinham como cobrir todo mundo que estava querendo tirar o dinheiro lá de dentro. Nesse contexto, o sistema bancário se revelou de início incapaz de absorver as perdas que afetaram esses produtos estruturados de securitização, que foram os derivativos da crise do subprime, então as hipotecas dos Estados Unidos que estavam sendo cobertas por esses títulos de securitização e que aí isso, em efeito cascata, no momento em que alguém tenta sacar o seu título lá embaixo, ele dispara vários gatilhos que precisam sacar os de cima, e isso gerou essa grande crise de liquidez que levou à crise de 2008. Pois muito bem, então surgiram esses acordos de Basileia para justamente fazer com que os bancos tivessem mais capital disponível antes das crises para poder resolver um possível problema de liquidez. E agora, o Joe Biden fez essa proposta de revisar isso, fazer um aumento ainda maior do que os bancos seguram para esse tipo de situação. Os bancos de Wall Street não gostaram e agora o presidente do Federal Reserve está fazendo esse meio de campo para tentar fazer com que chegue-se a um acordo. Segundo as fontes da Bloomberg, a reunião do Powell com os bancos teve comentários por parte dele descritos como de alto nível, com foco em como ele pretende chegar a uma regra final, em parte por meio da busca de novos comentários públicos e da divulgação de um estudo sobre os impactos da proposta. O presidente do Fed disse aos bancos que eles deveriam apresentar as suas questões agora para evitar problemas legais, segundo essas fontes. A grande intenção do Powell aqui é evitar uma judicialização dessa proposta. Na semana passada, o maior produtor de aço do mundo fez um alerta que preocupou o mercado sobre uma crise industrial na China, com potencial de se espalhar pelo mundo e aprofundar a queda do setor. As condições no setor siderúrgico da China são como um inverno rigoroso que será, abre aspas, mais longo, mais frio e mais difícil de suportar do que esperávamos, fecha aspas, segundo o presidente do conselho da China Baowu Steel Group, o Hu Wangming, aos seus funcionários na reunião semestral da empresa, em um alerta para o desafio pior do que os grandes traumas de 2008 e 2015 que a indústria siderúrgica da China passou. Investidores globais estão atentos à economia em dificuldade da China, enquanto também contemplam como a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos, combinada com a desaceleração da inflação, vai levar o Federal Reserve, olha ele aí de novo, em direção a cortes nas taxas de juros no próximo mês. Para as commodities, incluindo o aço, a advertência de Baowu ressalta os riscos para a demanda e os preços, bem como o que a ArcelorMittal, a segunda maior empresa do setor, chamou de um aumento agressivo das exportações da China. O mercado siderúrgico da China, de longe o maior do mundo, emite vários sinais de alerta, já que a prolongada desaceleração do setor imobiliário não mostra sinais de fim, enquanto a atividade fabril permanece fraca. Somente a Baowu produz cerca de 7% do aço do mundo, e seus comentários são acompanhados de perto para avaliar o humor do mercado no país asiático. A mensagem severa do CEO da empresa provavelmente vai ser uma preocupação para os rivais na Ásia, na Europa e na América do Norte, já que eles enfrentam uma nova onda de exportações chinesas, muitas vezes pressionando por medidas comerciais de proteção da indústria doméstica. Os embarques da China estão a caminho de atingir cerca de 100 milhões de toneladas neste ano, o maior desde 2016, à medida que os produtores do país se esforçam para compensar a desaceleração interna. A gigante de aço alemã, a ThyssenKrupp, destacou na quarta os desafios do setor ao divulgar uma grande queda nos lucros. No início deste mês, a ArcelorMittal diz que o aumento das exportações da China havia colocado o mercado global em uma condição, abre aspas, insustentável, fecha aspas. Os futuros do minério de ferro em Singapura caíram para o nível mais baixo em quase 2 anos na semana passada. A queda nos mercados de aço foi ainda mais acentuada, com os futuros do vergalhão em Xangai em queda para o nível mais baixo desde 2017. O setor siderúrgico da China sofreu quedas devastadoras durante a crise financeira global de 2008 a 2009 e novamente em 2015 e 2016. Em ambos os casos, as crises acabaram sendo resolvidas por meio de estímulos massivos,
uma perspectiva que parece mais remota em 2024, à medida que o presidente da segunda maior economia do mundo, Xi Jinping, se empenha em remodelar a economia. E a nossa novela favorita está de volta. A crise da Americanas ganhou novos capítulos na quinta-feira passada, com dados divulgados que revelam uma nova dimensão do rombo da operação. A empresa reportou prejuízos acumulados de 17 bilhões de reais durante 2 anos e meio em 2022 e 2023 e no primeiro semestre de 2024. A rede vai... Eu ri agora pensando no tanto de chocolate que teria que ter sido roubado por vocês pré-adolescentes para chegar nesse rombo aí, né? E tô falando isso porque isso é um meme da internet. Caso você não saiba e você acha que eu estou incentivando roubos, não é isso. Isso é um meme de pessoas revelando que, quando eram pré-adolescentes, roubaram coisas na Americanas. A rede varejista se encontra em processo de recuperação judicial desde janeiro de 2023, após a revelação de fraudes contábeis da ordem de 20 bilhões de reais pelo então CEO Sérgio Rial. E aí, na quinta-feira, quando a Americanas revelou isso aí, a ação fechou em queda de 57%, negociada a 14 centavos, após ter atingido a mínima histórica de 9 centavos durante o pregão da B3. Essa desvalorização acentuada refletiu a estratégia dos bancos credores e outros investidores de zerar a posição acionária no primeiro dia em que puderam fazê-lo, com o fim do lock-up previsto no plano de recuperação judicial. Ou seja, depois que entrou em recuperação judicial, os principais credores não podiam sair vendendo as ações americanas, tinham que segurar. E aí acontece que esse prazo acabou. E essas participações aí que tinham sido herdadas justamente como parte do plano não precisaram mais seguir em frente, né? O objetivo dos bancos é evitar carregar papéis de companhias com elevado risco de crédito, a fim de proteger seus futuros balanços, mesmo que isso signifique abrir mão de ganhos com uma potencial valorização das ações. Só que não foram apenas os bancos que desistiram de apostar na alta de ativos da Americanas. Detentores de títulos da empresa também se desfizeram de seus papéis, segundo a própria varejista. Segundo uma nota da Americanas ao mercado, abre aspas, hoje foi o primeiro dia em que essas quase 7 bilhões de ações estavam liberadas para negociação. Este evento era de conhecimento do mercado e não guarda relação com a apresentação de resultados. Fecha aspas. O relatório divulgado na quinta pela Americanas, com as demonstrações contábeis do período citado, mostra uma piora adicional de 1,5 bilhão de reais no patrimônio líquido negativo, que totalizou 30,4 bilhões de reais no primeiro semestre negativo, né, antes do RS ali. Não foi a primeira vez que o indicador apresentou uma deterioração. A Americanas também informou que decidiu abandonar as projeções anunciadas em novembro passado, quando seu plano estratégico de negócios previa que a empresa alcançaria um patrimônio líquido positivo no ano que vem, em 2025. Não houve divulgação de um novo guidance e o endividamento segue em alta. Mas não se preocupe, não foram apenas notícias negativas. No relatório, a companhia informou ter realizado o pagamento da maior parte dos créditos restantes, incluindo fornecedores, e ter concluído a reestruturação da dívida. Abre aspas para Americanas. Após este reperfilamento, passamos a ter uma das menores dívidas entre as empresas do varejo brasileiro de grande porte. Na frente de operações, o canal físico, nossa fortaleza, já retomou o crescimento em 2024, concomitante à melhora da margem bruta. Fecha aspas, citou a empresa. A companhia mencionou ainda a homologação da operação de aumento de capital de cerca de 24,5 bilhões de reais, que contou com um aporte em dinheiro de 12,3 bilhões de reais dos seus acionistas de referência, os bilionários Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Teles. Chegamos ao final deste episódio e faz tempo que não leio os comentários, mas desta vez merecemos, né? Porque sexta-feira passada, se você perdeu, tivemos a nossa querida Isabela Fleischmann aqui apresentando o podcast e também se despedindo, porque ela... Eu começo a chorar toda vez que eu falo sobre isso. Ela, incrivelmente, ganhou uma bolsa para estudar na NYU, a New York University, e ela já embarcou para os Estados Unidos, já está por lá, e por isso teve que deixar as suas atividades na Bloomberg Linha para seguir este lindo sonho. Desejamos tudo de lindo e melhor para a querida Isabela. Vou começar a chorar, vou ler os comentários de vocês. A Amabile, nossa querida Amabile, que a Isa conheceu lá em Porto Alegre, diz que não está pronta para se despedir. E diz, voa muito, tia Isa, já estou com saudades. O que será de nós quando a tia Ana tirar férias? A tia Ana tira bastante férias. O Rodrigo diz
Poxa, tia Isa, mas parabéns, você merece. O Gabriel diz boa sorte com o mestrado. Novos caminhos parecem difíceis, mas sempre superamos e seu legado será cheio de coisas boas. Que bonito, Gabriel. Nossa, que bonito. A Aline manda abraços pra tia Isa e que sentirá a falta cobrindo a Ana, eu, no caso. Boa sorte nessa nova fase. E todo mundo aqui desejando sucesso. E o Nijon, por exemplo, caindo um cisco do olho dele, também está caindo do meu nesse momento. Todo mundo desejando muito sucesso para a Isa. Isa, você estará sempre nos nossos coraçõezinhos. Obrigada por tudo que você fez por este lindo podcast. E obrigada a vocês também, ouvintes, por sempre receberem os apresentadores aqui de maneira muito carinhosa. Amanhã voltamos com mais notícias. Até mais.